Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rui Mesquita e começa agora o Infor TV Entrevista. Hoje vamos falar de agronegócio, por isso convidei o senhor Cláudio Medrado, ele que é engenheiro agrônomo. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito bom poder tê-lo aqui. Eu que agradeço. Perfeito. E falar de agronegócio é lembrar que é nossa realidade, a região respira agronegócio, mas o que é agronegócio para que venhamos alinhar essa informação? O agronegócio é tudo aquilo que você retira da natureza, seja ele produzido ou da própria natureza, extrativo, ele é agronegócio, né? Se você fala em veneno de cobra, é agronegócio. Se você fala em algodão, é agronegócio. Se você fala em alface, é agronegócio. Então, se você fala em abelha, é agronegócio, né? Existe uma tendência de se colocar que o agronegócio é quando você tem uma cadeia mais ampla, incluindo exportação, etc., mas não é a realidade, né? A realidade do agronegócio é atender toda a demanda da população mundial. Então, eu falei aqui, é uma realidade da nossa região, mas é uma realidade do nosso país. O agronegócio, ele causa e aí gera realmente um impacto muito positivo. E quais são esses impactos, Cláudio, que você pode estar compartilhando com todos nós? É, o, o- eu diria que o agronegócio é importantíssimo para o mundo, né? Somos seres humanos e Sim. comemos, demandamos, e o agronegócio corre para tentar atender toda essa demanda, né? Obviamente, ele impacta. Quando você tira uma vegetação nativa e coloca uma lavoura, uma cultura, ou a pecuária, animais, você impacta. Obviamente que você tem tecnologia para que esse impacto seja minimizado, Perfeito. né? Mas ele existe, sem dúvida, tanto positivo, né? Quando você atende às demandas da sociedade, quando você gera emprego, você gera renda, mas tem do outro lado também a questão ambiental que você precisa estar atento. Isso na vida, no caso, para a sociedade, quais são esses impactos geralmente e quais são os pilares que vêm aí, que você pode falar dentro do agronegócio? O agronegócio ele vive de água, de terra e de recurso, né? Esse recurso integra ele mão de obra, máquina, insumo, matéria-prima, tudo isso impacta, né? Do outro lado você tem água, seja ela pluvial, quer dizer, dos rios, ou pluvial da chuva, né? Então você tem que impactar. E a questão da terra, né? Que não tem como você fazer lavoura, produzir alimentos, e fibras e tudo mais se você não tiver terra. Então, os impactos eles ocorrem tanto para o bem quanto para o mal, e essa questão do mal você tem que estar atento para minimizar os efeitos, né? Você tem, dentro dos pilares do agronegócio, você tem o uso da água de forma muito intensiva, né? Principalmente quando se trata de irrigação. E a natureza, ela não é uma senhora que fornece tudo sempre da mesma forma. Então, as pessoas que veem a natureza imaginam que, assim, se um rio ele corre o tempo todo numa determinada quantidade de água, a natureza iria fornecer essa quantidade de água sempre. Não é a verdade, né? Você tem impactos que diminuem ou aumentam essa vazão. Tanto impactos causados pelo homem, como impactos naturais, né? Você tem, por exemplo, nós tivemos há uns 2, 3 anos atrás, um mês de janeiro, que choveu entre 700 e 900 milímetros de chuva. Quer dizer, não tem como o solo absorver essa quantidade de água. Então, você tem uma enchente muito grande nos rios, mas se você imaginar que a recarga do aquífero depende de quanto de água que cai, ela percola no solo e acumula no aquífero, você vai ver que você vai ter, numa chuva dessa magnitude, você não vai ter essa água sendo captada e armazenada, ela vai direto para o mar. Então, se mais na frente você não tiver chuva que compense isso, você vai ter uma escassez.
o rio vai diminuir vazão, uma série de coisas, né? Então, é importante saber que a natureza ela não é dominável, né? Você pode conviver com as mudanças, mas ela não é dominável. Perfeito. Existem alguns mitos, são mitos no qual as pessoas comentam e acreditam e defendem e utilizam isso até para que se vejam o agronegócio de uma outra forma. Mas quais esses mitos? Quais são os principais mitos e que pode ser desmistificado através da boa informação, ou seja, o conhecimento que pode estar se compartilhando agora com essas pessoas? Você tem muitos mitos, né? Na agricultura, na pecuária, você tem muitos mitos, né? Primeiro, que a demanda de água por uma planta ela é muito além do que, na realidade, ela demanda. E você tem trabalhado, a pesquisa no mundo todo tem trabalhado para que o uso seja mais adequado, cada vez mais adequado. Então, você não precisa... eu lembro que alguns anos atrás, por exemplo, se falava que o eucalipto secava o solo, né? Mas o eucalipto ele demanda muito menos água do que um coqueiro ou do que uma mangueira, né? E as pessoas nunca disseram. Mas o mito surge de um fato, né? Ele não surge do nada. Então, por exemplo, o eucalipto, quando foi introduzido no Brasil, era uma planta exótica, portanto, não é nativa daqui, do nosso país, e ele veio e as pessoas preocupadas com onde plantar, você não tinha conhecimento de quanto de água ele precisava, normalmente você plantava eucalipto no entorno de lagoas, de mananciais, de barreiros e tal. O eucalipto tem um sistema radicular extremamente exuberante. Então, o que é que ele fazia? Ele rompia a barreira física que você tinha ali, que permitia que a água se acumulasse naquele ponto. Se ele rompe aquela barreira, a água percola, ela vai embora. Então, ou seja, o que é que as pessoas pensavam? Bom, eu plantei um eucalipto ali e a água acabou. Então, acabou porque o eucalipto demandou aquela água, não é a realidade, né? Então, isso é uma. Outra é que as pessoas pensam que as commodities, ou seja, aquelas culturas que se destinam à exportação, que elas não impactam a gente, né? Que nós não demandamos aquilo. É como se fosse um alien que ia demandar aquele produto, né? A soja, por exemplo, a gente sabe que a gente consome muito óleo de soja, né? Ou margarina, né? Um erro da natureza, margarina, né? Então, o que é que faz? Bom, o produto da soja é o óleo. Não é o óleo. O produto da soja é o farelo. E se você pensar em carne, todas elas precisam do farelo para que você tenha produção em condições industriais. Então, quando você come um frango, você está comendo soja. Quando você come um porco, você está comendo soja. Então, a soja ela faz parte dessa cadeia da carne e ela é insumo e ela é produto. Então, você não consegue fazer ave, suíno, bovino, ovino, você não consegue fazer se você não tiver soja. Da mesma forma, o algodão. As pessoas nem pensam que vestem algodão, né? Nem pensam que, ao sair do banho, se enxugam no algodão, né? Mas eles veem no supermercado o óleo de algodão disponível lá, né? Mas eles também não sabem que o farelo de soja, de algodão, desculpe, ele também faz parte da cadeia da carne, né? Ele é uma alternativa. Você pode usar o farelo de soja como você pode usar o farelo de algodão. Então, quando você está comendo frango, suíno, você também está comendo farelo de algodão ou caroço de algodão. Faz parte de uma cadeia, né? Tudo faz parte de uma cadeia. Né? É interessante que o agro realmente faz parte da nossa vida, ou seja, utilizamos, como o senhor bem falou, a questão da roupa, ou seja, confecções hoje vem e precisa do algodão, então algo bem forte aqui na nossa região, soja aí, o senhor falou aí das carnes e tudo precisa também do farelo de soja, então existe essa cadeia e que em alguns momentos é esquecido. Então se torna aí alguns mitos e isso falando do lado bom aí
de toda essa cadeia, o que o agro impacta em relação à parte econômica para o nosso país? Nós estamos numa fase muito interessante, né? O Brasil, por N motivos, não cabe a gente detalhar isso aqui, mas por N motivos nós estamos vivendo um período difícil, de escassez de recursos. E se você pensar nas outras regiões em relação à nossa, você vai notar que o impacto aqui foi muito menor. Não só aqui, como todas as regiões em que tem o agro como base da economia. Né? Quando a pessoa entra numa loja para comprar uma roupa, esse recurso que vai comprar a roupa, o que vai permitir a compra dessa roupa, aqui na região ele vem do agro. Né? Quando o agro vai mal, aqui tudo vai mal. Mas, em compensação, as turbulências do país, eles também são muito minimizados aqui na região, ou nas regiões que têm o agro como base. A capacidade de recuperação do agro ela é muito grande e muito rápida. Então, isso minimiza os problemas que a gente tem. Perfeito. E para esse ano novo aí, quais as expectativas para o agro? Olha, as expectativas para o agro na nossa região são ótimas. Eu não diria a mesma coisa para os Estados Unidos, mas para nós são ótimas. Né? Nós estamos numa fase de boas chuvas, os próximos anos serão de boas chuvas, isso é o que é a expectativa. Os meteorologistas apontam para isso, anos bons, anos de chuvas necessárias e suficientes, vamos dizer assim. As pessoas gostam de dizer abundantes, eu não diria abundante, mas necessário e suficiente. Ou seja, a chuva que se espera que caia, ela vai ser suficiente para que a gente produza bem. Perfeito. Então, os anos deverão ser bons. Como isso vem do fato de nós estarmos numa época em que o Laninha impera muito, ou será mais presente, isso impacta também no norte. Então, a América do Norte ela deverá ter mais problemas do que nós aqui na América do Sul. Isso para o mercado global é muito interessante, porque a gente passa a ter condição de produzir, enquanto eles estão tendo dificuldades de produzir. Ou seja, os custos deles aumentam, enquanto os nossos podem baixar. Perfeito. Então, é muito interessante. Seu Cláudio, e qual a mensagem que o senhor pode estar compartilhando para quem é do agro, para quem não é, mas para quem realmente vive e depende, ou seja, de qualquer área, porque respiramos agro, né? Mas deixa a sua mensagem aí para essa pessoa. Eu acho que, assim, a primeira coisa as pessoas serem contra o agro é um tiro no pé. Né? Todo mundo come, todo mundo veste, né? Então não tem como, se você pensar em coisas mais exóticas, veneno de cobra entra na farmacologia, você tem mandioca entrando em sondas de perfuração. Então, tudo no agro ele corrobora para que você tenha qualidade de vida. Então, você pensar em ser contra o agro é um contrassenso. Primeira coisa. Para nós, isso tem um valor ainda maior, porque nós estamos numa região em que a base econômica é o agro. Então, se a gente é contra o agro, você dificulta a sua própria vida. Né? E outra coisa que é importante é que tudo aquilo que o agro usa, ele tem que usar sempre. Então, as pessoas pensarem que o agro é uma atividade predatória é uma loucura. Porque se você vai precisar sempre, se você constrói toda uma estrutura no entorno do agro, como é que você vai usar aquilo de forma a que ele acabe? Quer dizer, aquela estrutura toda que você está construindo vai servir para quê? Né? Então, eu vejo que assim, as pessoas precisavam entender um pouco mais, talvez até seja uma questão do produtor. O produtor precisava dar um retorno maior à população, ou seja, mostrar como eles estão trabalhando, a forma de trabalho, a preocupação com o meio ambiente. Ou seja, gerar informações. Gerar informação, Perfeito. porque toda a dificuldade que se tem vem da ignorância. Perfeito. Ou seja, da falta de conhecimento ou da falta de informação. Então, se você gera mais conhecimento, você gera mais informação para a população, ela fica menos
menos afeita aos mitos. Perfeito, Né? Ela tem uma perfeito. dificuldade maior de aceitar mitos. Se ela tem a informação, ela precisa processar. Né? Então, o mito tem mais dificuldade de se implantar. Né? Enquanto que, se você não gera essa informação, se você não dá retorno dessa informação, as pessoas têm espaço para elocubrar e para pensar qualquer coisa. E aí a informação é criada de qualquer jeito, né? Sim. E vem de Sim. qualquer fonte. Então, seu Cláudio, muito obrigado pela sua participação. Infor TV Entrevista sempre vai estar de portas abertas aqui e que o senhor possa compartilhar em outros momentos desse conhecimento que o senhor tem, que eu vejo que tem bastante coisa aí a ser explorado e dá outros temas muito relevantes. Como eu falei, se o produtor como um todo, se o agro, precisa gerar informação para que as pessoas entendam melhor, compreendam melhor, tenham mais facilidade de entender as mudanças, não há como fazer isso sem mídia. Perfeito. Né? Então, assim, a gente depende realmente da mídia para que a gente não deixe que esses problemas sejam criados. Tivemos agora, há pouco tempo, o ataque à área lá em Correntina. Quer dizer, aquilo ali é vandalismo, beleza, é uma série de coisas, mas nada mais é do que falta de informação. Se as pessoas tivessem informação, aquilo não teria o menor sentido para elas. Perfeito, né? perfeito. Muito obrigado. Parabéns. Então, Infor TV Entrevista fica por aqui. Falamos de agronegócio com o senhor Cláudio Medrado. Até o nosso próximo encontro.